Então vamos lá. Isso, então vamos lá. A doutora vê o caso aqui do paciente, então ele tem essa mordida cruzada aqui posterior, né? Ele, É, a, ele tem a um mandibular. bruxismo, o bruxismo dele é muito forte e ele tava com o aparelho fixo. E aí a Uhum, gente tirou para colocar o Invisalign. Esse molar dele, que tem que rotacionar aí, o 35, ele tá com um pouquinho de mobilidade. uhum, Ele, certo. o 35, o 34 e o 45 tava com um pouquinho de mobilidade quando ele tava com o aparelho fixo. Eu tava tentando girar esse dente aí. Uhum. É, o que, aqui, inclusive, com o alinhador vai ser muito bom, porque a força, né, do alinhador, ela é mais gradativa, ela é mais contínua, é diferente da ativação com o aparelho fixo, que faz uma força mais abrupta. Então, considerando essa mobilidade, no início do tratamento, você pode até trocar os alinhadores com um espaçamento maior, 14 Uhum, dias, por exemplo, até que você veja uma melhora, dessa uhum, mobilidade aqui dos dentes. E para esse giro, principalmente do dente 35, além da mecânica com o alinhador, a gente vai precisar fazer um binário. A gente vai precisar fazer um uhum, binário, porque aqui, inclusive, na tabela de movimento, vamos ver a medida. Ó, ele está fazendo 10 graus de rotação, então já é uma rotação um pouco maior, e o binário ajudaria muito na finalização dessa movimentação. E aí a gente pode programar para o final do set de alinhadores, porque a gente deixa o alinhador trabalhar um pouco e depois a uhum, gente programa esse binário para finalizar. Até porque aqui, ó, você pode perceber que ele não corrigiu, né? O clean check não corrigiu completamente. Deu 10 graus, eu até estranhei, completamente. deu 10 graus aqui de rotação, mas não foi a rotação toda suficiente, né, para fazer a correção completa. Aí a gente vai Uhum. também fazer, melhorar isso no 3D para poder é, fazer essa rotação completa aqui, É, tá? e outro problema que eu tô aí é esse espaço pro implante, porque tá ficando Uhum. muito pequeno. Sim, Mas sim. eu acho difícil conseguir mesializar esses dois molares para fechar esse espaço. Não, não vai. Eu não indico, doutora, sabe por quê? Primeiro que aqui o molar ele já está com sinais de mesialização e para fazer esse movimento de fechamento a gente teria que primeiro verticalizar ele para poder a raiz Uhum, vir para mesial e depois trazer ele, correndo o risco dele angular também para mesial. É um movimento muito grande. Não indico fazer. Eu indico realmente abrir para implante e aí a gente pode fazer essa abertura desse espaço programando um pouquinho de mesialização do quadrante uhum, inferior. Por quê? Observa que ele tem um pouquinho de canino em classe 2, né? Só uhum, que aqui, para fazer a correção dessa classe 2 de canino, foi programada uma distalização. Observa que ela veio até estagiada, ó, do quadrante 2. E aí, essa uhum, distalização, ela está muito pouco previsível de acontecer nesse paciente devido à presença do siso. Então, a gente já uhum, poderia começar tirando essa distalização que aconteceu aqui no quadrante 2 e programando a uhum, correção dessa classe 2 de canino, mesializando aqui um pouco esses dentes no quadrante 3, e aí, ao mesmo uhum, tempo, a gente já vem abrindo esse espaço. Eu acho que certo. fica interessante a gente trabalhar com essa abordagem. Vamos descruzar a mordida, né, dele. Tem que observar nesse paciente questão de hábito de língua, tá? Ele tem uma mandíbula bem, vamos dizer assim, ela tá bem expandida, né? E pode Uhum, ser que ele esteja com a língua baixa. Isso é uma característica muito comum de pacientes com a língua baixa, que a língua não repousa no céu da boca. Né? uhum, Então, só conversar com ele em relação a isso, porque a gente fazendo a expansão, até a expansão dentro alveolar, né? Até uhum, possibilita um pouco mais de acomodação da língua, e aí pode ser que, se observar que ele realmente tem uma postura inadequada de língua, ele tenha que fazer um pouquinho de fono, para adequar a função, né, da boca como um uhum, todo. Mas isso você pode conversar aos poucos com ele. Vamos verificar essa certo. quantidade de IPR, se realmente é necessário esses IPRs aqui no arco superior, tá? E aí a gente adequa Uhum, também. E no mais seria isso, né? Então, o que que a gente vai fazer? Do ponto de vista aqui, de abordagem, né, de estratégia do tratamento, a gente pode pedir para tirar essa distalização e trabalhar só com a mesialização do arco inferior. Só que poderíamos fazer isso até no editor de planos. Ah, mas ele já mexeu no 3D, né? Já mexeu aqui algumas vezes no 3D, então o editor de tá. planos não está mais disponível. Mas eu até ia sugerir não fazer no editor de planos, porque eu fico com receio de colocar para pedir para mesializar no editor de planos e ele tentar fechar esse espaço. Então eu vou abrir aqui o controle 3D e aí a gente vai fazer manualmente isso. Então, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, nós vamos eliminar o movimento desse siso. Então, eu vou clicar com o botão direito e tornar ele imóvel, porque a partir desse Uhum, momento a gente não vai movimentar o siso. Surgiram aqui IPRs, né, em decorrência disso, e nós vamos tirar. Então, vamos tirar aqui esses IPRs, é, vamos verificar aqui se ele tem algum outro siso. Esse aqui também é siso, né? Acontece que é. é siso também. Vou tornar ele imóvel também, porque é um dente difícil o acesso ali para movimento, tá? O siso. Então, é melhor a gente não Uhum, arriscar. Agora vamos ver o seguinte: ele veio com essa quantidade grande de IPR aqui no arco superior. Eu gosto sempre de avaliar quando vem IPR a discrepância de Bolton do paciente. Ele tem realmente um excesso maxilar de canino a canino, então não seria um problema a gente fazer um IPR estando dentro desse excesso maxilar dele, porque aí a gente estaria, de fato, adequando a massa dentária do paciente. Mas vamos ver se a gente distribui isso aqui melhor, tá? Primeiro, vou tirar esse IPR aqui, e aí vamos começar a abrir um pouco mais de espaço para esse implante, já ajustando aqui essa
classe um do canino. Então, aqui a gente vai abrir mais ou menos aqui uma medida, vamos ver aqui até onde o canino ajusta a classe um. E vamos ficar de olho na medida de mesialização, porque o que que acontece? A mesialização previsível é de até 2 milímetros. Então, por exemplo, esse dente aqui, o 35, ele já está passando do previsível 3, 1 milímetro. Então, eu indico a gente trabalhar dentro da previsibilidade, para não ficar um tratamento que às vezes não vai acontecer, né, na boca do paciente. Então, Sim. aqui, eu vou tirar um pouquinho dessa mesialização que foi feita aqui de 3 milímetros. Espera aí que ele. Ah, é porque aqui o IPR tá. Ó, eu tentei tirar duas vezes, tá vendo? Eu vim aqui, coloquei dois e ele não deixou. Uhum, Por quê? Porque o cadeadinho tá fechado, tá vendo que aqui o cadeado do espaço tá fechado? Então, uhum, quando esse cadeado uhum, tá fechado, ele não deixa a gente fazer alterações ali que vai alterar esse tamanho. Então, você tem que vir aqui, clicar no cadeado e abrir ele para possibilitar alterações do IPR, do espaço. Então, aqui eu vou agora configurar para dois, ó, e ele deixou, tá vendo? E eu vou vir mais um pouco aqui, eu quero fazer só no máximo dois mesmo, e já tá no limite máximo, né? Vamos dizer assim do que é previsível. Então, a gente vai trabalhar aqui, vamos travar esse dente, fechar aqui. A não ser que a doutora possa também trabalhar uma mecânica auxiliar com o mini implante, aí a gente consegue uma mesialização um pouco maior. Mas se não for o uhum, caso, aí é melhor a gente não fazer, porque não fica previsível. Então, aqui a gente está angulando um pouquinho esse dente, vamos fechar aqui esse espaço. E aí o canino não encaixou totalmente aqui em classe um ainda. Desse lado ele tá, né, classe um. Inclusive, meio que uhum. escapou aqui É. por conta da angulação desse dente, ele deu uma escapadinha. Então, eu vou tirar a angulação, olha como que fica melhor, ó. Que ele tinha angulado, sabe, o canino, ó, para mesial. Aí deu, achei que escapou um pouquinho, acho que assim fica melhor. Então aqui a gente não vai precisar mexer tanto. A linha média dele está centralizada, né? Então aqui a gente só tem possibilidade de trabalhar com arco inferior mesmo. E aí a gente vai ter que ver uma possibilidade de talvez uma mecânica auxiliar, porque esse dente vai acabar tendo que fazer mais mesialização do que o previsível. Porque aqui não tem outra O- maneira da gente. os pré-molares do inferior esquerdo, Isso. Porque o que que eu acontece? só, A linha eu, eu média. só tenho medo de fazer movimento grande neles, porque eles estão com um pouquinho de mobilidade. Também tem isso. Vai ter que ter bastante cautela aqui neles. Porque aqui a gente tem algumas limitações, sabe, doutora? A linha média dele, superior, a gente checou já e ela está centralizada com a face. Uhum, Então, a linha uhum, média superior, a gente não vai poder migrar ela para mesial ou distal, porque ela já está na posição correta. E ele tem uhum, esse desvio de linha média inferior, justamente pela falta desse dente, houve essa uhum, migração. Né, os dentes uhum, migraram aí e acabou desviando a linha média e acabou saindo aqui um pouco da posição. Então, aqui, o que que a gente poderia fazer? A gente teria que manter um pouquinho de medialização, igual a gente programou, dentro do previsível, e terminar de chegar um pouquinho com o IPR, mas vai desviar minimamente a linha média. Existem artigos, estudos que já indicam que até 3 milímetros de desvio de linha média é algo que não impacta negativamente a estética do sorriso com a face, então não vai deixar o paciente ali com uma linha média fora do eixo, vamos dizer, do rosto. Então, eu acho que não teria problema, por exemplo, a gente tirar esse PR de 0,3 da mesial e passar ele para distal, porque aí a gente já vai encaixar melhor esse canino aqui em classe um. Vamos fazer essa troca do IPR aqui, ó. A gente passaria aqui para distal. Vamos tirar essa angulação mesial do canino também, porque aí já dá uma ajudada na questão dessa, desse encaixe. Ó, ele já fica um pouco melhor. Eu não gosto de fazer IPR maior do que 0,3, no máximo 0,4, tá? 0,5 eu acho até muito. Particularidade minha, tá? Eu acho muito ajuste para fazer. Então, vamos deixar aqui no máximo 0,4 para encaixar, e aí a gente não trabalha mais do que isso de IPR. A não ser que a doutora também não tenha essa particularidade. Fala, não, Manela, 0,5 para mim é tranquilo, pode fazer, mas eu acho que é um espaço grande de desgaste que acaba acontecendo, sabe? Vou tirar uhum, esses IPRs aqui de cima. Vamos ver, peraí. Tirei ali, já diminuiu uma quantidade boa. Tava com tudo isso aqui de PR, agora estamos com isso aqui. Isso. E agora vamos ver se a gente consegue ajustar a linha média. Também vai ter que fazer, só tem essa maneira, um pouquinho de PR. Então a gente faria aqui, mas aí a gente distribui melhor isso aqui, para não ficar 0,5 de PR, que é uma medida que eu acho muito grande. Só que aqui, o que que vai acontecer agora? Nós não vamos poder fechar esse espaço do IPL mesializando mais esses dentes, porque senão a gente vai fugir aqui da previsibilidade. Então a gente vai acabar uhum, tendo que fechar esse espaço, retraindo um pouquinho todo o arco, tá vendo? Ó? uhum, uhum. Lingualizando um pouquinho. Aí a gente vem aqui, chega aqui, ó. Aí a gente fecha esses espacinhos aqui que se abriram. Vamos já aproveitar e girar um pouquinho mais esse dente aqui, só para ir já fazendo um alinhamento. Isso, e agora a gente distribui melhor essas medidas, né? Não gostaria de 5 aqui, então eu vou tirar um pouquinho aqui desse de 5. Vamos ver se a gente consegue deixar pelo menos 3. A gente trava aqui porque a linha média já centralizou e tira aqui, ó. 3, 3. Isso.
Aqui ainda tá adequado. Vamos ver se a gente consegue diminuir ainda mais esse PR para 0,2. Vou travar aqui. Por que que eu estou travando aqui esse incisivo? Porque agora a gente já centralizou a linha média do paciente. Uhum. Então eu travo ele para quando eu tirar o IPR, esse dente não se movimentar e não desviar essa linha média que já está adequada. Então eu tiro aqui, Uhum. ó. Tá vendo? Ele não está movendo, por quê? Porque eu quero que ele continue nessa posição, né? Então ele foi Uhum. tirando, distalizando um pouquinho aqui, ó. Distalizando um pouquinho esse quadrante. Mas mesmo fazendo essa distalização, vamos ver se deixar 0,3. Eu acho melhor deixar 0,3 para não tirar muito da classe 1 aqui, que já está encaixadinha, tá? E 0,3 é um IPR controlado, dá para fazer tranquilo. Então, deixa eu ver se tem alguma outra maneira da gente tirar vestibularizando. Vou travar o canino. Ó, outra maneira de tirar o IPR. Travei canino porque eu não quero que destaliza. E travei esse Uhum. dente, não quero que a linha média modifica. Aí, o que que vai acontecer? Na hora que eu for tirar o IPR, eles vêm vestibularizando. Observa, ó. Ó, vestibularizou, tá vendo? Mais um pouquinho, ó. Viu? Ele Uhum. vestibularizou. Então, assim, existem várias maneiras da gente manejar o IPR. Não é porque veio o IPR que você é obrigado a aceitar o IPR. O IPR é só uma Uhum. maneira de obter espaço. Se você não quer o IPR, qual que é a outra maneira de obter espaço? Distalizando, como a gente fez a primeira vez. Não ficou legal, tirou o encaixe da classe 1. Então, o que que a gente fez agora? Vestibularizando, entendeu? E aí o Uhum. IPR pode ser minimizado nesse caso. Agora aqui eu vou travar esse dente porque eu quero fechar isso aqui. E é assim mesmo, um exercício de paciência, ó, porque agora a gente lingualizou um pouquinho e vamos aqui agora ajustar e quero tirar 0,2, ó. Então vamos manter 0,2. Vou aproveitar que eu tô nessa visão e já vou checar torques aqui de raiz de canino a canino. Eu gosto de deixar todos indo pelo menos minimamente para lingual, para não ter problema da tábua óssea do paciente ficar comprometida com torque vestibular de raiz nessa região. Esse dente veio com Power Read, mas o torque dele tá pequeno, tá de 1,3. Geralmente torques acima de 3 que a gente mantém o Power Read para ajudar nessa movimentação. Então, como não é o caso, ele tá 1,3, eu vou tirar o Power Read, porque ele é um acessório que, se não for necessário, tira. Ele acaba que pode atrapalhar a adaptação da placa, então eu prefiro evitar. Esse aqui tá fazendo 3,9, eu vou tirar um pouquinho. Ah, tá para bucal, ó. Não, a gente vai ter que fazer aqui um ajuste disso. Nós não vamos querer ele para bucal, não. Nós vamos jogando aqui, ó, para dentro até zerar ou ficar minimamente lingual o torque. Vou acabar tendo que ajustar esse aqui um pouco maior, capaz que esse Power Read deve voltar. Aqui também, tá vendo? Ó, tá para vestibular, então a gente tem que vir ajustando isso, porque são detalhes que depois pode comprometer o periodonto do paciente nessa região. Então aqui nós vamos Uhum. deixar igual. Opa, peraí. Tentar deixar menos do que 3 para não disparar Power Read, ó, pronto. E esse aqui também tá para vestibular. Tudo bem que ele começa um pouquinho torqueado mesmo, tá vendo? Ó? A posição inicial desse dente aqui do 32, ele é uma posição inicial de um dente que tá um pouco com esse torque aqui realmente para lingual de raiz. Então, tem casos que a gente vai Esse aí aceitar. pode girar, fazer uma Pode, rotação média e tal também um desviar o pouquinho, né? round. É, ó. Isso, isso. Ainda mais, eu acho, viu? Bom, porque também tem um pouco de desgaste, né? A gente fica ali com Uhum. o parâmetro meio difícil de ver. Mas eu acho que seria assim, ó. Uhum. Menos um pouco, deixa eu jogar esse aqui um pouquinho pra dentro. Ó, pra ficar bem alinhado. E aí aqui a gente vai acabar tendo que aceitar esse torque bucal, porque ele é um dente que tá vendo? Ele tá vestibularizado aqui, ele precisa disso. Ó, o torque dele inicialmente tá muito lingual de raiz dele, do 32. Então ele vai ter que ir Uhum. para vestibular um pouquinho mesmo para fazer essa correção. Vamos ver o canino, tá também para vestibular, eu vou querer jogar para lingual ou zerar, ó. Podemos deixar zerado, que eu achei que alinhou bem aqui a incisal agora. Esse aqui vou jogar um pouquinho para dentro. Isso. Esse aqui também acho que eu vou chegar um pouquinho para lingual. Isso, só para ficar bem, bem alinhadinho aqui, então, a região de incisivos, tá? Então, dessa Uhum. maneira, ó, a gente conseguiu centralizar a linha média do paciente, com um pouquinho de PR. Conseguimos Uhum. melhorar a classe 2 dele de canino aqui nessa região. E a gente ficou uma medida um pouquinho acima, 2,4. Vamos ficar de olho, porque essa medida tá um pouquinho acima, né? Então, pode ser que precise ali de um adicional. Tem que ficar de olho aqui. É, mas 2,4 é muito pouco, 0,4, né, acima, mas foi a maneira que deu para a gente ajustar melhor isso aqui. Vamos Mas ver se a essa gente faz. mecânica auxiliar para fazer aí era com mini implante? Não, aí até aqui a gente não está pensando em mini implante por enquanto, não. Deixa eu fazer o Eu acho, seguinte, eu acho, não é interessante colocar uma mecânica em S nesses molares aí para descruzar a mordida, para sim, ajudar no elástico, né, movimento? cruzado, vai ter que pôr. Ó, vou fazer assim, ó, ficou melhor assim, ó. 2,3 diminuiu um pouquinho, tirei um IPR aqui ainda do meio desse dente aqui, do 31 e do 41, tá? Uhum. Então a gente está trabalhando aqui essa linha média, Uhum. isso. Aqui também tem esses IPRs
que talvez a gente vai precisar manter a questão do overjet dele, apesar de que aqui não tá tão ruim, não. Vou manter esse PR aqui, até porque ele tem um black space também. Então, aqui, Uhum. só conseguimos ajustar a questão da classe 1. Agora, essa questão da mordida cruzada, sim, vai precisar com certeza dessa mecânica auxiliar e de sobrecorreção. Né? Então, aqui, ó, quando a gente olha o clean check desse jeito, a gente verifica que ele tá um clean check bem bonitinho. Se ele fosse finalizar na boca assim, seria o ideal. Aí a gente já pensa que não vai na boca desse jeito. Se a gente não fizer sobrecorreção, vai terminar aquém na boca do paciente, não vai chegar a essa medida. Então, aqui eu vou sobrecorrigir um pouquinho mais dessa contração do arco inferior. Seria interessante a gente contrair um pouco mais a região de molares aqui e vestibularizar um pouco mais a região de molares também superiores, só para fazer uma sobrecorreção desse movimento de descruzamento de mordida. Então, aqui, ó, eu vou Uhum. jogando, tô jogando para lingual, tá vendo? Fazendo uma sobrecorreção. Uhum. Esse aqui também. O siso não indico muito mexer nele, não. Depois a gente vai ver como que ele vai ficar na posição no final. Então, joguei aqui para lingual. Agora a gente vai fazer a sobrecorreção aqui do de cima, ó. Vamos selecionar os dois e vamos jogar para vestibular. Então, vamos vir aqui e vestibular. Ó, vestibular. Fiz aqui um movimento vestibular, sobrecorrijo o torque de raiz para vestibular. Até quando? Até a cúspide palatina ficar totalmente sem contato, tá vendo? Com o antagonista. Aqui a gente não tem cúspide palatina pegando, tá? É o Uhum. ideal. Quando a gente coloca o modelo aqui assim de lado, ó, a gente não vê a cúspide palatina. Aqui eu ainda tô vendo um pouquinho, tá vendo? Ó, o ideal é não ver, tá? Para poder fazer essa sobrecorreção. E agora ficou contato pesado, a gente tira a extrusão. Vamos corrigir aqui o contato pesado. Vamos ver se o antagonista está extruindo, tá também, ó. Então podemos tirar a extrusão e aí regulariza. Vamos regularizar os outros Uhum. também. Ó, então, quando a gente tem uma mordida cruzada, o ideal é que a gente veja uma visão assim, ó, feio no clean check, né? Ele tá Uhum. passando além, mas isso aqui a gente sabe que não vai acontecer, porque é uma medida de sobrecorreção. Vamos jogar Uhum. essa mesial um pouquinho para dentro. Achei que ela tá escapando aqui, a mesial desse molar. Tem que fazer uma rotação. Olha como que melhora, ó. Uhum. Mesial in, certo? Aqui, ele fechou esses espaços, distalizando um pouco esses dentes, tá vendo? Ó? Porque olha como que a classe 1 de canino era certinha. Só que aí tem esses Uhum. espaços. Aí, ao invés dele fechar mesializando, ele fechou distalizando. Aí eu achei que deu uma escapada da classe 1. Você também achou, ó? Uhum. Não ficou? Uhum. Então eu acho que aqui a gente Uhum. vai ter que tirar essa distalização aqui desse canino. Ó, aumentou o IPR, tudo bem, a gente ajusta. E aí a gente trava e fecha aqui, ó, porque aí eu acho que fica melhor o encaixe da classe 1. Uhum. Deixa eu desbloquear aqui. Ele ainda tá distalizando um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo tirar mais. Que às vezes ele não dá certo de tirar porque não tem pra onde ir, né? Vou travar aqui, vou travar aqui, vou vir vestibularizando o dente. Ó, calma, vai dar certo, tá? Quando a gente olha assim, a gente fala, meu Deus, agora ferrou todo o meu cantinho. Ó, aqui. Só pra gente tirar essa distalização, porque tava bonitinho em classe 1 e de repente estragou. Ó, então vamos tentar tirar. Agora tirou, ficou mínima a distalização do canino. Ó, como que melhora a relação sagital. 0,3, aí aqui até deu uma mesializada bem pequena para fechar aqueles Uhum. espaços iniciais do paciente, mas eu acho que aqui é o ponto ideal da gente deixar a relação sagital. Aí agora aqui a gente se vira aqui com essa baguncinha, né? Então vamos começar aqui fechando esse PR. Aqui a gente não sei se vai poder mexer muito, vamos ver. Deixa eu ver o que que ele fez aqui. Vamos fechar aqui. Isso. Vou travar aqui para não tirar minha linha média do lugar. E agora eu vou lingualizar esse dente. Aí aumenta o IPR, né? Aumenta, mas aí vamos ver se a gente consegue diminuir. Porque aí agora eu travo aqui e vem diminuindo, ó. E aí ele vem vestibularizando, tá vendo? Ó, Uhum. é assim que a gente vai Uhum. mexendo. Agora eu vou trazer esse aqui para o vestibular. Esse canino aqui ficou ruim, porque ele ficou para dentro, tá vendo? Ó? Agora ele chegou no alinhamento. Deu um pequeno toque aqui, tirei. Ó, então deu certo. Pronto. A linha média deu uma pequena desviadinha. Vamos ver se a gente tirar esse PR aqui, ó. Aí ela já dá uma melhorada. Isso, ó. Aí a gente. Mas aí, se quiser fazer esse PR, aí seria bom fazer de cá, assim, ó, para poder esse black space se fechar, sabe? Vamos deixar só Uhum. 0,3, ó. Aí voltou a linha média a centralizar.
O IPR de 0,3 Isso. é tranquilo. Esse de 0,4 a gente vai deixar aqui, porque lembra que a gente está encaixando um pouco mais o canino, né? Uhum. E aqui a relação sagital ficou melhor, mais encaixada em classe 1. Deixa eu ajustar aqui a altura desse dente. Aí a gente vai regularizar contatos oclusais. A gente pode até fazer, depois no final, uma resolução automática. Vamos pôr tudo em posição que a gente quer primeiro, depois a gente ajusta esses contatos, tá? Então aqui a gente Uhum. fez um pouco mais de sobrecorreção, tá até bem pouca essa sobrecorreção. Ele vai ter que trabalhar bastante elástico e fono, que eu acho que essa língua dele do paciente, ela é baixa. Eu tô com E é essa, grande. é uma língua maior, sabe? Que fez a Uhum. mandíbula ficar com esse formato. Ó, então isso aqui que é sobrecorreção, ó, tem que ver feio, tá vendo? Isso. E aí tem que acrescentar o espaço para colar o botão aí, né? Aí a gente pode pedir para o técnico estagiar isso. Ou a doutora mesmo cortar, né? Eu colocaria um attachment aqui nesse segundo molar, porque ele tem que fazer muito movimento de torque, movimento de expansão, e ele está muito sem attachment. E geralmente na região posterior a placa perde, né? Um pouco de retenção. Então eu colocaria um retangular até sem bisel para poder dar até um travamento aqui para esse dente. Uhum. Agora a gente vem para o lado de cá fazer essa sobrecorreção da expansão de cá. Deixa Mas eu. ali não dá para já deixar o recorte para colar o botão? Dá também, a gente pode já começar desde o começo, se a doutora quiser já, ó. Faz assim, ó. Aqui. Uhum. Deixa eu ver se ele vai precisar de elástico de classe sagital aqui, não vai, não. E aí tira o attachment, porque aqui, como ele tá com esse attachment otimizado aqui, ele não vai aceitar, tá vendo o recorte aqui? Então a gente tira esse attachment, põe aqui o recorte, e a gente pode pôr até um pouco, um attachment aqui de retenção. Eu gostaria, porque quando a gente põe o recorte na placa, fica frouxa a placa no paciente aqui. E eu gosto muito de associar o attachment o elástico para o recorte para elástico com o attachment para não ficar uma placa muito solta. Então isso aqui é mais para Uhum. retenção, tá? Que a gente está fazendo. Então desse lado de cá foi isso. Agora aqui a gente vai fazer esse lado. Essa verticalização, doutora, é muito difícil, tá? De fazer com Invisalign somente. Se fosse fazer aqui, teria que usar mecânica auxiliar, se fosse de fato verticalizar todo esse dente, tá? Mas eu acho que a gente poderia trabalhar com etapas, priorizando o descruzamento de mordida nessa região, e depois, numa nova fase de tratamento, dar atenção para essa verticalização, e teria que, Uhum. às vezes, até colar um segmento de aparelho fixo nesse quadrante para poder conseguir fazer esse movimento, ou teria que pôr um mini implante aqui com uma alça. E o ideal para fazer esse movimento é fazer a coroa para distal. É o mais previsível do que a raiz para mesial. E aí, para que isso seja feito, tem que tirar esse siso. Então, eu não sei como que é a sua expectativa em relação a esse tratamento, mas eu É, penso não que vai a gente querer, ele vai querer extrair dente, não. eu penso que a gente poderia focar no descruzamento de mordida e depois a gente vai amadurecendo a questão dessa verticalização, tá? Vamos aqui Uhum. então sobre corrigir um pouco esse molar aqui, a expansão. Já vou começar expandindo ele aqui um pouquinho mais, junto com o segundo molar e colocando torque. Ó, porque deixa eu te mostrar aqui essa visão. Tá vendo essa visão? Olha como que eu tô vendo muito a cúspide palatina aqui. Então Uhum. eu não posso ver isso. Aí até onde eu sobrecorrijo, até ela sumir, ó. Sumiu. Tá vendo? Então é isso aqui que seria o ideal. E aí a gente vai ter que acabar incluindo aqui um pouquinho também, Uhum. né? Não quero mais IPR, então vou até onde não cai, não vai ter IPR. Pode ser que eu tire a intrusão desse aqui, ó, para poder nivelar melhor. Isso. Esses contatos pesados a gente vai regularizar ainda. Esse aqui tá bem difícil, viu, dele mexer bem aqui com esse siso ali, ó. Mas a gente vai Uhum. alinhar a expectativa de que talvez nessa região a correção não vai ficar tão boa, tá? Porque pensa, para eu descruzar esse dente, ele vai ter que vencer toda essa barreira desse siso. É um movimento que tá meio imprevisível de acontecer aqui, nesse lugar, sabe? Uhum. Não vai, não vai. Embora no clean check esteja indo, não vai não, na boca. Então pode ser que ele termine e comece desse jeito aqui. E aí o paciente tem que estar ciente e se ele resolver tirar o siso, aí facilita a vida da gente. Mas se não, a gente vai ter limitações de correção dessa região. Vamos agora lingualizar, transladar isso aqui para lingual mais um pouquinho, fazendo essa sobrecorreção. Isso. Ó, então a gente vai fazer aqui a sobrecorreção da mordida cruzada, ó, então fica com essa visão aqui mais feia, um pouquinho mais Uhum. mesmo. Uhum. Vou também girar um pouquinho aqui, só que eu não quero esse PR. Isso. E aí seria essa a posição final da correção da mordida cruzada desse lado. Só que aí, doutor, esse lado aqui, vamos ver se ele vai precisar de elástico sagital. Eu acho que a gente não deveria não colocar. Porque aqui, ó, ele tá mesializando, mas esse elástico sagital de classe 2, você concorda que não tá fazendo uma ação tão efetiva no premolar? Porque ele tá aqui no molar, aí tem um pontico aqui,
E aí, até que chegue essa força no premolar, o elástico de classe 2 aqui não faria muito sentido no auxílio dessa mesialização. Eu acho que aqui a gente pode contar mais com essa força do pontico aumentando de tamanho para fazer tipo um efeito mola, sabe? Uhum, Do que usar um elástico sagital aqui. uhum. Então, eu tiraria esse elástico de classe 2, é, e colocaria o elástico cruzado aqui também, né? Apesar de que aqui eu não colocaria o elástico cruzado. Porque o que acontece? Esse dente aqui, ele tá muito torqueado. Esse dente aqui, olha como que ele tá. Aí o elástico cruzado, ele vem na palatina e vestibular, concorda? Aí você Uhum, concorda que ele tá indo muito contra a correção desse torque? Então, esse lado, a princípio, eu deixaria sem elástico cruzado, para poder ver o movimento um pouco desse torque expressar, e aí depois colocaria esse elástico mais no final, para entendi. não ir contra, não ir contra a movimentação. Vou voltar, peraí. É. Se a gente fosse pensar, pode ser que isso aqui precisaria de uma questão esquelética, né? Um caso cirúrgico. Porém, a gente está tentando fazer uma compensação dentária, né? Então, a gente vai Uhum. deparar ali, às vezes, diante de algumas dificuldades. Vamos dar uma mesial in nesse central? Ó, para alinhar. Vou aumentar um pouquinho o torque vestibular desse lateral, que ele precisa. Aí, nesse caso, tudo bem, porque olha como que ele tá, o lateral, tá vendo? Bem vestibularizar torque, bastante torque lingual, né? Então, a gente pode, nesse caso, aceitar torque vestibular de raiz. Uhum. Isso. Deixa eu fazer uma resolução automática aqui para eu ver esses contatos. Ó, melhorou. Aqui ele vai ficar sem, porque ele não tem antagonista. Aonde você foi para fazer essa resolução automática? Aqui, doutor, ó, deixa eu voltar para te mostrar. Ele tá cheio de contato pesado, né? Aí, quando ele tá Aham, assim com contato pesado, aqui embaixo aparece ah, tá. essa resolução automática. Aí você Aham, clica e ele resolve automaticamente os contatos para você. Aí aham, sim. ele some depois Uhum, que você clica. Se porventura acontecer algum contato pesado, vamos supor aqui, ó, apareceu. Aí ele volta, entendeu? Então essa resolução automática, ela só aparece diante de um contato pesado presente e você pode utilizar esse recurso para ele automaticamente ajustar a posição dos seus dentes e minimizar esses contatos. entendi. Seria isso. Se a gente fosse pensar, essa linha média ainda não está centralizada do jeito que eu gostaria, sabe? Eu tenho um pouco de tique com linha média. E aqui também, ó, espaço, né? Não tá também ideal. O espaço tá 4 é pequeno, pouco, né? né? Tá pequeno, tá E se girar pequeno. um pouquinho mais o 35, porque daí Precisa. o tamanho, médio distal dele vai ficar menor, pode ganhar um pouquinho mais de espaço para o implante aí, né? É, ele vai Pode- precisar girar muito, inclusive, porque É, ele não... muito, né? Só que aí, ao mesmo tempo, olha essa rotação de 50 graus. Eu acho que o moderate não vai caber, tá? Esse Não vai, pacote. né? Não. Vamos deixar 40 graus, que é o previsível do moderate, Uhum, tendo o risco dele querer atualizar no comprehensive quando a gente fizer o live update. E aqui ele tá 2 milímetros. É. Aí aqui tem as limitações do caso, né, doutor? Então, assim, o ideal mesmo seria realmente a gente abrir mais esse espaço mesializando. uhum, O que que seria o ideal? Cenário ideal. Isso aqui, ó. Que aí a gente já consegue classe um, já consegue centralizando a linha média, tá vendo ela chegando lá, ó? Vou pôr uhum. no ideal para a gente estudar. Ó, centralizou linha média, 6,3, eu acho que é um, não sei, tem que ver com o implanto, mas aqui cabe um pré-molar, por exemplo, não sei, tem que Cabe. verificar Aham, com o cabe sim. implantodontia. É, 6,5. E aí, esse aqui seria o melhor dos mundos, ó. Linha média centralizada, pouco IPR, classe um, Uhum, classe um. Só que qual que é o problema disso? No CleanCheck tudo aceita, né? E aqui, ó, ele está fazendo 3,5 milímetros de mesialização. Então, esse movimento é um movimento que necessariamente precisa de uma mecânica auxiliar, um mini implante para ajudar. A questão de ter um pontico aqui que vai aumentando de tamanho já é uma coisa que melhora ali o movimento, porque é como se esse pontico fizesse um efeito mola. No que o pontico vai aumentando de tamanho, ele vai empurrando esse dente para mesial, ajudando, né, nessa uhum, movimentação. Mas está acima do previsível, então está fazendo 3,5 aqui no 35, 2,1 aqui até fugiu só um pouquinho, 2,2. Então, assim, previsibilidade mesmo, a gente tem de até 2 milímetros de movimento, né, de mesialização com Invisalign. Então, a gente poderia fazer essa tentativa e ficar de olho, olha, isso aqui tá feio, e sim. deixar em aberto com o paciente a possibilidade de uma mecânica auxiliar e, lógico, uma ativação bem sutil, porque esse dente já tem aquela questão, né, de um pouquinho de mobilidade, então ele teria que ser trabalhado Uhum, ali de forma mais lenta, uma movimentação uhum, com controle mesmo. entendi. Então, radiograficamente, ele não tem doença periodontal ativa, né, esse Não tem não, paciente. isso aí é septo de cargo oclusal mesmo.
Sim, porque aí começando o tratamento, trocando a cada 14 dias, né? Usando a placa, às vezes o paciente, igual você comentou, tem um bruxismo muito severo. Então, a própria presença da placa, ela já ajuda a proteger ali os dentes, né? Dessa carga oclusal. Então, eu acredito que essa mobilidade tende a melhorar, é o que a gente espera, né? Que aconteça. Mas a gente tem que ficar de olho, porque tem essa situação delicada prévia. Tirei um pouco do torque aqui de raiz para vestibular desse dente. Mas o ideal seria isso, doutora. Não sei, você gostou da Uhum. finalização aqui? Ainda a linha média Ah, escapou. A gente pode é pouca diminuir esse coisa. IPR. Mas, ó, se a gente tirar o IPR, ó, a gente já conseguiu. Vamos ver se tem contato acontecendo. Ó, foi uma boa. Por quê? Porque tirou o IPR, a linha média Uhum, está centralizada, uhum, né? Então, não ficou com contato. O overjet aqui inicial está de 4, a gente está terminando com 1,5. Do meu agrado, a gente poderia terminar com um pouco. Ah, ficou um contatinho aqui. Um overjet um pouco maior, sabe? Eu acho essa medida de 1,5 meio limítrofe. Eu tirei o IPR aqui de 0,3, já melhora. Aqui, talvez a gente consiga agora tirar um pouco desse PR também, porque a gente trabalhou a meselização, né, uhum, ó, o overjet de 2 já me agrada mais, sabe, doutora? Porque o overjet de 2 já dá uma medida de segurança melhor para, ó, isso aqui, essa ferramenta é legal, ela é nova. É a ferramenta plano. Então aqui, ó, a gente consegue ver exatamente a distância, tá vendo? Entre o incisivo, porque não é legal a gente ficar com o overjet muito curtinho, senão corre o risco de ter toque anterior no final do seu tratamento. E aqui a distância já tá melhor com o overjet de 2. uhum, Eu acho que é legal se a gente deixar assim, né? Então seria isso aqui. Pode até sobrecorrigir um pouco da intrusão. Agora vamos atualizar e vamos ver se ele vai ficar dentro do Modric. uhum. E isso que é o negócio agora, que a gente vai ter que ver. Deixa eu ver aqui como que tá essa. Tô achando esse canino aqui, ó. Preciso instruir. Ele intruiu para poder ficar no mesmo nivelamento do central, pelo menos. Não, isso. É, tô achando ele um pouco torqueado. Qual, o canino? É, Ele parecendo que tá um pouquinho pra fora, né? você também teve essa impressão? Aham. Eu tô regularizada. Eu fiz um torquezinho aqui de. Eu acho que assim, ele fica mais comportado. O que que você acha? Né? Menos Deixa eu ver, vestibularizado. deixa eu ver aqui. Eu tava com a impressão de que ele estava muito vestibularizado. Aí a gente pode tirar esse PR aqui, não precisa manter ele, não. Checar contato, fez algum contato pesado aqui no canino. A impressão que tá dando é que ele tá ficando com mordida aberta. Sim, isso é sobrecorreção, tá, doutora, da intrusão. Eu fiz um pouco de Aham, sobrecorreção da intrusão. Porque essa intrusão aham, aqui, ó, ele tem um pouquinho de curva de espia acentuada, né? Aí, aham, para a gente corrigir essa curva de espia, tá fazendo essa medida aqui de intrusão. Mas pode ter certeza aham, que essa medida não vai acontecer na boca. Então, ele fica com aham, essa finalização tendendo ali a essa mordida aberta, mas na verdade ele não vai, tá? Finalizar com ela aberta, não. Ele não aham. finaliza com ela aberta. E aqui a linha média ficou ainda, se eu fosse do meu agrado, seria aqui, ó. Pronto. Isso. Então aqui, conferindo aqui as medidas. Então seria essa aqui a finalização. Agora que é o negócio, né? Vamos atualizar e vamos ver como que ele volta. Porque aqui Eu acho que ele vai. provavelmente eu acho que ele vai voltar no, num pacote meio não moderate. Deixa eu ajustar isso aqui um pouquinho. Pronto. Então vamos lá, Mitura. Eu vou atualizar. Uhum, Acho que agora ficou bom. Ah, deixa eu dar uma conferida nesses atáchimas aqui. Esse atáchima aqui é um atáchima de angulação. O dente está fazendo rotação e só 7 graus de angulação. Então, esse atáchima aqui já perdeu um pouco o sentido nesse canino, porque ele estava um atáchima de angulação e a gente tirou essa angulação no planejamento. Então, eu vou trocar esse atáchima por um atáchima de rotação. Porque agora o maior movimento que ele está sofrendo é a rotação em relação à angulação. Desse lado, ele está fazendo 6 pontos graus de angulação e 3 de rotação. Aí já é um movimento maior de angulação mesmo, mas deixa eu ver se ele é necessário. Acho que ele vai ser sim necessário. Se a gente tirar essa angulação, ele não vai ficar tão bom. Não. Então vai precisar manter.
O ideal seria se a gente Uhum, pudesse até estagiar, né? Rodar e depois angular. Mas aqui, uhum, como ele está fazendo duas movimentações grandes, ao invés de deixar o attachment otimizado, que só vai ajudar na angulação, eu prefiro uhum, trocar e colocar um attachment robusto, que dá mais retenção para a placa, para ver se a gente consegue fazer um movimento ali mais efetivo, sabe? Ó, uhum, nesse aqui, como não está tão grande, a gente pode manter. Nesse de baixo, o canino está fazendo aqui angulação e rotação grande também. Eu também trocaria esse attachment, porque já que a gente não vai conseguir estagiar dentro do Modric, eu colocaria assim. Canino, por que que eu tô vendo, conferindo a táxima de canino? Porque o canino, ele é um dente enorme, a raiz dele é gigante. Então, ele é uhum, difícil de movimentar. E às vezes o atáxima otimizado, ele é muito pequenininho, e ele otimiza apenas uma movimentação. Então, esse canino aqui, por exemplo, ele está fazendo angulação e rotação grande. Só que ele está com a taxa de rotação, então ele só está favorecendo a rotação. Sendo que ele também uhum. precisa de angulação, precisa de torque, precisa de intrusão. Então, quando está diante dessa situação, se não puder estagiar para fazer cada movimento em um momento, eu prefiro trocar o atáxima e pôr ele grande para ver se dá mais retenção, se dá mais pega no canino. E aí ficaria assim. Isso. E aí do restante tá ok. Uhum. É, e eu colocaria um atáchimo aqui nesse segundo molar, é porque eu gosto muito de atáchimo, sabe? Eu tenho esse. Só para dar retenção aqui, principalmente porque ele tem que descruzar, ele é aquele dente que a gente já tá descrente dele, porque tem o siso, né? Então Uhum. eu colocaria. Pronto, agora sim, vamos fazer o live update. E aí a gente vai ver como que retorna. Me conta um pouco, doutora, desse paciente, se existe a possibilidade dele trocar o pacote para comprehensive, viu? Se ele realmente já fechou, já pagou no Moderate, Não, ele como não que tá pagou ainda aqui? não. É, ele não pagou ainda não. Ele está, inclusive, aguardando para fazer o pagamento. Eu não gerei o link ainda porque eu estava esperando mexer no caso dele. É, porque Se eu conversar com ele, eu acredito que essa atualização vai acabar fazendo o upgrade. Vamos esperar para a Uhum, gente ver. E talvez aproveitando que agora a Invisalign está com aquele valor promocional, né, do Comprehensive, talvez fique mais acessível também para ele o pacote maior, e eu acho que vai atender melhor as necessidades dele. Vai te trazer mais uhum. segurança também de conduzir o caso, né, com mais possibilidades. Então, se for possível, eu acho que o Comprehensive vai ficar legal. Vamos ver. O caso é complicado, né? É bem A minha, complexo a esse minha, caso. a minha preocupação era esse 35, porque ele está com bastante mobilidade, mas ele está com excesso oclusal nele. Aí É, eu aí falei, se vai. eu tentar tirar tudo e perder mais osso aí, às vezes é melhor deixar ele do jeito que ele tá mesmo. Também tem isso, doutora. Por quê? Porque o dente, eu não sei como que radiograficamente ele tá. Depois até gostaria de conferir se a doutora puder me enviar. É, Uhum, primeiro que eu indico trocar os alinhadores a princípio com um espaço maior para dar tempo desse dente recuperar, né? E, uhum, e ele vai fazer uma rotação grande, ele vai fazer uma mesalização grande. Então tem que ficar bem uhum, atento a esses movimentos para que não force muito realmente. Ó, tá vendo como que eu uhum, falei? Então ele realmente voltou ali com 35 alinhadores. Vamos ver o estagiamento como que foi, ó. Tá vendo a mesalização aqui, ó, sequenciado, ó, uhum, junto uhum, com a rotação, né? É, então, aqui, a rotação até nem está completa, porque é o que a gente comentou, né? Vamos dar tempo para esse dente, para ele poder recuperar. E aí seria aqui o momento que eu digo do mini implante. Então, como que seria? Aqui, na hora que termina de fazer esse movimento do canino, uhum. teria que pôr o mini implante, se fosse possível. Isso vai acontecer no alinhador número 14. O canino termina o movimento dele. Teria que pôr o mini implante aqui, e eu sugiro travar esse canino, travar ele no mini implante, e colocar um botão por lingual do 35 a lingual do canino. Porque ao mesmo tempo que a doutora vai estar auxiliando na mesialização, já pega o vetor do giro. Mas como é que travaria esse canino aí no mini implante? Faria assim, ó. Deixa eu te mostrar. Vou desenhar aqui bem feio, mas é só para você entender como que vai ficar. Uhum, Ó, então, no alinhador aqui, no alinhador número 13, que a gente confere na tabela de estágio, ó, no 13 termina a movimentação do canino. Aí a uhum, doutora faria da seguinte maneira: vem aqui, coloca aqui um mini implante aqui, ó. Né? uhum, Um mini implante aqui. Aí, nesse caso, a gente pode pedir para o técnico, ou a doutora pode fazer de maneira manual mesmo, né? Um recorte, porque aí teria que pôr um recorte para botão aqui, ó. uhum. E aí faria um fio, desenharia, né, um fio de aço, de maneira que ele fique conectado no seu dente e no mini implante. Entendi. E aí, dessa maneira, você está fixando esse dente ao mini implante. É, o Então, negócio qualquer. vai ser travar no botão, um fio de Aí aço você é para põe travar. Aí você põe uma resina. O que que eu costumo fazer? Fez aqui a colocação do mini implante, né, na distal. Aí você vem aqui, ó, isso aqui você põe uma resina e aqui você faz um Aham, bololô de resina, uma bola de só pra... resina, Aham, para fixar o fio no mini implante, na cabeça do mini implante. entendi. Seria assim essa Entendi. mecânica. Com Porque resina mesmo.
com resina. Você faz. Aqui existe o recurso Power Arm da Uhum. Invisalign. Como que é esse recurso? Ele é igual esse attachment aqui que a gente colocou, mas na cervical da placa ela vem um espaço onde você consegue colocar o fio, passar o fio pela placa. Só que eu acho Uhum. isso, eu, particularmente, mais difícil. Por quê? Porque aí você tem que fazer a dobra do fio exatamente saindo de dentro do Aham. attachment. Eu acho mais Uhum. complicado. Eu prefiro fazer um recorte e dobrar o fio e colar na vestibular do jeito que eu consegui. Entendeu? Entendi. Eu acho que facilita. Então, eu faria o recorte aqui, faz a dobra do fio de aço, coloca o mini implante, prende com resina no seu dente o fio na Uhum. vestibular e prende com resina o mini implante. Mini implante de 6 milímetros, dá aí? Dá aqui 6 a 8, né? Porque é mandíbula, Uhum. Uhum. então interradicular, né? Mais Uhum. próximo do canino, porque esse dente ainda tem que mesializar. Então, se você colocar ele muito próximo do premolar, ele pode atrapalhar o movimento que ainda precisa fazer desse dente, né? E Uhum. seria assim. Quer tirar uma foto disso para poder Deixa eu ver. lembrar na Aí, época? já fiz, aham. E aí Fez, né? depois cola um botão por lingual no 33, no 34, no 35 e passa elástico em corrente? Isso, aí eu indico fazer aqui um botão no dente no 33 Uhum. e, e um botão, deixa eu ver. E aí primeiro um botão no 34. Aí você ativa uma corrente aqui, ó, primeiro. Aí o Aham. 34 vai vir. A hora que o 34 chegar, que é no alinhador número 21, ele termina o movimento, você arranca o botão Aham. dele e põe o botão máximo que você conseguir aqui, ó, Na na distal palatina aí. de 5, na distal. Por quê? Porque aí esse botão com o elástico em corrente fixado ao canino já vem fazendo Aham. giro. Aham. E esse canino está Entendi. preso com o mini implante. Entendi. E aí você vai auxiliar duas movimentações. Você vai auxiliar tanto o giro desses dentes como a mesialização. Uhum. Entendeu? Então Uhum. seria assim, E aí, mecânica tá finalizando com qual espaço aí no lugar do 36? Não tô enxergando. 6,5 a princípio. Ah, tá, 6,5. tá. Não Uhum. cabe um molar, né? Mas um pré talvez Mas vai cabe. cada um dente aí. Isso, e talvez também tenha a fase 2, vai ter outras fases. Então, não ficou bom o espaço, quer abrir mais um pouquinho, aí a gente vai trabalhando essa abertura de espaço, né? É, Uhum. Às vezes ele é a mimo extrai o siso, não sei, mas podemos depois aumentar isso aqui, mas a princípio ficou com 6,5 milímetros, tá? Entendi. Não Uhum. ficou com nenhum IPR, então esse tratamento não tem IPR, a princípio. É, Muito bom. não ficou com IPR, isso. E vamos ver aqui a parte de cima se tem algum estageamento. Tem um elástico cruzado ali desse lado aqui, ó, Uhum. né? Do outro lado a gente não colocou para não atrapalhar muito a coroa torquear aqui nesse dente que está muito vestibularizado, mas depois também a doutora pode ir observando, e se for o caso, você mesmo faz o recorte manual e coloca o cruzado aqui Uhum. para ajudar, que eu Uhum. acho que vai sim, tá? Precisar, quase certeza, né? E seria isso, doutor. E aí a gente pede para o técnico o upgrade para o pacote comprehensive. Deixa eu Certo. conferir É, aqui. se puder pedir, por favor, aí eu converso com o Sim, sim. paciente. Uhum, eu já vou pedir aqui agora, então. Só conferindo aqui. Os torques também eu vou conferir aqui de canina a canina. A gente só deixou. Ó, aqui tá 1,1 bucal, aqui tá 3, é bem pouquinho. E são dentes que já começam com um pouco de lingualização. Por isso que tá pondo um pouco de torque para ajustar, né? O torque aqui desses incisivos e caninos. Então eu vou fazer aqui, ó. Realizar upgrade para pacote de tratamento comprehensive. Peraí, foi errado aqui. Comprehensive. Isso. E manter as alterações realizadas no 3D. Que aí ele vai manter tudo isso que a Uhum. gente fez agora Uhum. e vai fazer o upgrade, ele vai vir com 35 alinhadores a princípio. Mas eu acredito Uhum. que esse tratamento vai ser fases, mais que uma, inclusive. Fase um, fase 2, fase 3, provavelmente, tá? Só Complicado, né? porque é um pouco mais complexo, vai ter mecânica auxiliar, é um descruzamento de mordida que eu acredito ter um fator esquelético que a gente está compensando dentariamente, né? Mas, Uhum. cuidando desses detalhes no CleanCheck, a gente vai aumentando ali a assertividade, porém não se frustre se no primeiro set ainda tiver movimentos que a gente precisa melhorar, porque realmente ele vai ser trabalhado em etapas, né, esse tratamento, Uhum. tá? Então ficaria assim, eu vou Uhum. enviar, doutora, para a gente poder, então, o técnico fazer isso aqui para a gente, e aí esse caso já estaria um caso pronto para aprovar, Certo. assim que retornar.